Pois é, pessoal, hoje realmente um resultado bem diferente, né, do que a gente está acostumado aí nos implantes e reconstrução, porque sempre é uma cirurgia que a gente considera, como a gente sempre fala, não estética, mais reparadora, mas no caso de hoje em especial, houve uma conjunção de fatores que ajudou muito, né, então por isso que o resultado hoje ficou como se a paciente tivesse uma outra prótese, né? A gente conseguiu montar a mama de uma forma, com os tecidos remanescentes dela, de uma forma que ficou parecendo um silicone mesmo fazendo explante, né? E sem usar novas próteses. Então, acredito que ela vai ficar muito feliz aí com o resultado. A gente ficou muito feliz, comemoramos muito aqui, porque ela tinha alguns fatores importantes, né? Se vocês lerem aí embaixo, vocês vão entender bem. A prótese não era tão grande e ela tinha bastante tecido mamário. A mama realmente era grande demais para ela. Até isso foi interessante, que uniu o útil ao agradável.